Agora eu vou te mostrar a lógica ao contrário. Imagina o seguinte cenário. Nós agora não vamos ter o país específico, nós vamos ter a latitude e a longitude, e a partir desses dados nós vamos conseguir recuperar, mostrar qual país que estão nessa localização. Então essa nossa lógica vamos implementar agora. Então para isso, vou vir aqui no nosso arquivo de rotas, posso duplicar essa aqui, ó. Vou chamar one-to-one, tracinho inverse, que é o relacionamento inverso. Vou chamar o mesmo controller, chamando o método inverse, para inverter a nossa lógica aqui. Então vou recriar esse método então, para fazer isso. E agora a gente vai ter então os dados de latitude e longitude. A partir desses dados nós vamos conseguir então mostrar qual país que estão localizados nesses dados. Então vou criar uma variável aqui, obviamente podia receber isso do usuário, podia vir no formulário, mas eu vou criar essa variável aqui para ter esses dados fictícios mesmo. Vou chamar essa variável de latitude, com o valor 1, 2, 3, e uma variável chamada longitude, com o valor 3, 2, 1. Certo. Então tenho esses dois dados aqui, eu quero então recuperar a latitude e a longitude a partir disso. Então vou criar uma variável chamada location. Vou utilizar a nossa model location. Vou pegar o método where para trazer essas condições. E aqui eu vou fazer a nossa lógica. Então where, onde latitude seja igual a essa latitude aqui. Eu passo um novo where para fazer mais uma condição, onde longitude seja igual a essa longitude aqui. No final, eu posso chamar nosso get. Como eu sei que esse cara só vai trazer um resultado, eu tenho que utilizar o first. Muito bom. Então está criada aqui essa lógica. Se quiser deixar esse cara aqui quebrado, para a linha de baixo, vai ficar mais organizado o nosso código. Pode também. Ok. Eu vou imprimir aqui a localização. Então vou dar um echo location ID. Só para mim ver o ID dessa localização que ele recuperou aqui. Para ver se realmente está funcionando, enfim. Então vou vir aqui, ó, nossa rota, one-to-one inverse, ID 1. Então conseguiu recuperar esse item aqui. Obviamente também eu poderia recuperar esses caras aqui pelo ID. Poderia simplesmente fazer a latitude aqui, ó, find 1. Daria a mesma, certo? Porém aqui eu estou simulando um exemplo um pouquinho mais prático aí para vocês. Você tem a latitude e a longitude, e você quer recuperar então qual país está localizado nessa latitude e longitude. Então aqui como que a gente vai recuperar o país? Então tem que ir lá no nosso model de location e criar um relacionamento aqui, um método que vai retornar o país que está localizado, que está relacionado a essa localização. Então vamos criar esse método, public function country. Lembrando, como eu disse, como esse cara aqui vai retornar apenas um resultado, só tem apenas um país que contém essa localização exata, então no caso, eu faço esse cara aqui com o nome de singular. Caso retornasse mais de um resultado, você fazia countries, não country. Ok? Então aqui eu faço um return. This belongs to. E aqui ó, eu passo a nossa model, que é a model de país. Só isso que eu preciso fazer. E agora aqui ó, basta para mim recuperar os dados do país em si. Então eu crio uma variável count para receber isso. Recebe location, que é exatamente o objeto da nossa model location. E eu chamo o nosso método aqui, ó, country. Posso chamar ele em forma de método ou de atributo. Então vou chamar ele em forma de atributo para você ver essa maneira de trabalhar. A gente já viu assim. E agora como que eu vou imprimir os dados do nosso país então? Então eu posso simplesmente dizer aqui, ó, um echo country name, para imprimir o nome do país em si. F5 para atualizar, vamos ver se está certo. País Brasil. Então aí ó, retornou exatamente o país Brasil. Se eu mudo esse cara aqui, por exemplo, a 456 654, que é o da China, e atualizo aqui, retornou China. Então agora, a partir da nossa latitude,
e da nossa longitude, eu consigo recuperar exatamente qual país está relacionado a esse cara aqui. Como eu disse, também aqui, ó, a gente recuperou, o nosso método chama country, recuperei em forma de atributo. Eu posso recuperar esse cara aqui em forma de método. Quando eu faço com método, você sabe que eu posso usar o where aqui, fazer alguma condição a mais. Quando você chama em forma de método, tem que chamar o nosso método get. E como eu sei que ele vai retornar apenas um resultado, então eu posso utilizar o first. Vai continuar funcionando do mesmo jeito. F5 para atualizar, funcionou do mesmo jeito. Eu vou deixar assim para ficar mais simples. Na verdade, eu vou deixar assim para você ver as duas alternativas, tanto aqui em cima quanto aqui. Mas, minha opinião, eu gosto mais desse jeito aqui, ó, utilizando como atributo, para nesse exemplo aqui de um para um. Enfim. Então aqui a gente conseguiu fazer o relacionamento inverso, onde eu retornei um país baseado em sua localização. Então a gente não tinha os dados do país, e sim da localização. E a partir disso a gente conseguiu retornar esses dados. Mas eu vou te mostrar algo agora bem importante também, que eu não posso deixar de falar aqui. A gente, quando fez nossos relacionamentos, nós criamos nomes estratégicos. Tudo aqui eu vou te mostrando passo a passo como que cria, nossas migrations, tabelas. Tanto é que se a gente ver nosso banco de dados aqui, você vê, por exemplo, na tabela countries, ela tem que um nome em plural, enfim, a gente seguiu um padrãozinho aqui para ficar bem legal. A gente vê a nossa tabela locations, por exemplo. Quando eu criei minha coluna aqui, country, eu peguei o nome da minha tabela de país, que é country, no singular, e coloquei underline ID. Porém, suponha que é o seguinte, você fugiu disso. Você vai lá e coloca, por exemplo, ID país, não country ID como a gente fez. Ou então você colocou countries ID, underline ID. O que você faria nesse exemplo aqui então? Basta você vir aqui no seu relacionamento, vou vir aqui na nossa model country, e passar um segundo parâmetro aqui, ó, com o nome da coluna que faz o relacionamento. No nosso caso aqui, ó, é country ID. Só isso que eu preciso fazer. Tanto é que se você olhar aqui, então, deixa eu voltar aqui no nosso exemplo anterior e atualizar, ele continua funcionando do mesmo jeito, porque eu deixei o nome certo. Se eu coloco para country ID com outra informação, ele vai dar erro. Se eu atualizar aqui, ó, deu erro. Muito bom. Eu volto aqui para o certo. Agora imagine o seguinte cenário também. Nosso país aqui, o nosso country, eu sempre defino minhas tabelas, o ID autoincremento dela aqui, que é a chave primária da nossa tabela, eu sempre deixo com o nome ID. E eu, particularmente, não mudo disso, porque senão vai ficar mais difícil para os relacionamentos, etc. O que acontece? Imagine que você quer deixar, por exemplo aqui, no caso de country, a estrutura aqui, você quer deixar com country ID, não ID simplesmente. Suponha que você fez esse padrão, você criou com esse nome, com um nome diferente. Então o que você teria que fazer? Teria que vir aqui, ó, e colocar qual que é o ID dessa tabela. Por exemplo, na minha tabela country, o ID dela não é ID. É ID, por exemplo, country. Eu quis colocar esse nome aqui. Então, você precisa especificar aqui. Se você deixar com ID, que é exatamente o nome que está hoje, e vier aqui atualizar, por exemplo, vai estar funcionando do mesmo jeito. Olha só, continua funcionando do mesmo jeito. Isso aqui é só para você entender. No nosso caso, como a gente seguiu todos os padrões certinhos, você não precisa fazer tudo isso, basta você fazer relacionamento simples. Então vou comentar aqui para ficar para você, documentado. Vou deixar no padrão mais prático, que é exatamente esse padrão aqui. É exatamente assim que eu gosto de trabalhar. Que é só para mostrar para você as alternativas. Do mesmo jeito aqui no nosso location, eu poderia fazer essas coisas também. Por exemplo, se eu definir o nosso location aqui, a nossa tabela location, deixa eu abrir ela. Tem a nossa tabela location, estrutura. Eu não definisse com country ID, como eu já disse. Definisse com ID country ou countries ID. Então eu precisaria vir aqui, ó, nesse segundo parâmetro, e passar o nome, que seria country ID, por exemplo, se eu tivesse definido com esse nome aqui. Como a gente definiu com o padrão certo, você pode passar assim. Se a gente voltar aqui nos nossos exemplos de novo, continua funcionando do mesmo jeito. E, por exemplo, você também não deixou o nome da coluna aqui, ó, dessa coluna, como ID, por exemplo, no caso da coluna de countries. Por exemplo, o ID dela não é ID, e country ID, por exemplo. Então você precisaria vir aqui, ó, e colocar esse dado. Então, country ID. No nosso caso, como a gente seguiu esse padrão, você pode simplesmente passar ID ou não passar nada, vai funcionar do mesmo jeito.
Tanto é que se você atualizar aqui para ver, continua do mesmo jeito. Então vou deixar documentado aqui para você, vou comentar. Isso aqui é só para você saber que quando você segue os padrões do Laravel aqui, ó, você pode simplesmente trabalhar dessa forma aqui que é muito simples. Então basicamente é isso que eu precisava mostrar nessa aula.